Bom, voltamos, né, a falar aí agora do regime disciplinar do servidor. Olha só, o próprio estatuto define o que é o poder disciplinar, né? É o poder da administração pública. Interessante que, assim, eu não gosto do conceito que o legislador colocou, não. Poder disciplinar, faculdade conferida ao administrador público com o objetivo de possibilitar a prevenção e a repressão de infrações funcionais de seus subordinados no âmbito interno da administração. Estaria perfeito, né? Se não fosse esse termo faculdade, que acaba criando uma confusão. Você fala assim, faculdade é um termo jurídico que dá a possibilidade de escolha à pessoa que tem uma faculdade, entendeu? Você escolhe a faculdade sua. É isso. Mas o poder disciplinar não é uma faculdade. O poder disciplinar, na verdade, ele é um poder-dever. O agente público que assume o comando, né, assume a condição de administrador público, ele exerce o poder disciplinar e ele tem o dever de apurar qualquer ilícito, qualquer notícia de ilícito praticado, né? E ele tem o dever de possibilitar a prevenção de ilícito, entendeu? Então não é bem uma faculdade, mas aí como que está escrito assim, desse jeitinho aí lá no estatuto, a gente deixa assim, lê, mas entende qual é o instituto. Poder disciplinar. Poder conferido ao administrador para prevenir e reprimir infrações disciplinares. É um dever que ele tem, certo? E aí o que é infração disciplinar? O artigo 305 define toda ação ou omissão do funcionário capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração. Conceito perfeito de infração disciplinar, né? Ação ou omissão compromete a dignidade e o decoro da função, fere a disciplina. Nós somos agentes subordinados. Nós temos que obedecer às ordens superiores, salvo se for manifestamente ilegal. Temos que tem que obedecer, tem que seguir a hierarquia, né? E também, quando se prejudica a eficiência do serviço, se comete uma infração disciplinar. Olha, eu sempre critico muito, né, a emenda 19 de 98, que introduziu o princípio da eficiência lá no caput do artigo 37 da Constituição. Isso em 98. O nosso estatuto de 79, de 75 e 79 já estava ali exigindo a eficiência sob pena de demissão. Entendeu? Então, olha só, né? Então, isso é importante. E aí, a partir do momento da consciência do servidor, do seu regime disciplinar, ele sabe que ele tem um rol de deveres e tem um rol de proibições, ok? Muito, muito, muito cobrado em prova. Eu não elenquei em todos eles aqui não, mas eu vou fazer a leitura com você. Vamos lá? Você está com sua legislação, se não está, pega lá. O bom da aula online é isso, né? Você dá uma pausa na Claudete e vai lá pegar a legislação. Mas não me deixa com a boca aberta fazendo careta não, né? Porque toda vez que dá uma pausa na professora, eu tô fazendo careta. É impressionante, né? E aí, vai lá pegar a legislação, pega lá, dá uma pausa. Foi? Voltou? Vamos lá fazer a leitura do 285 e do 286, que transcreve aí o 39 e o 40, que são os mais importantes. Vamos lá? Olha só, quais são os deveres do servidor? Tá lá, assiduidade, pode faltar? Quem disse que pode faltar? Eu sempre falo isso, né? Pode faltar serviço público? Pode nada, criatura. Olha ali, logo o primeiro dever é o dever da assiduidade. Se tem o dever da assiduidade, que não se admite a falta é um ilícito, salvo se abonada, aí é outro papo, né? Mas poder faltar, não pode. Mas se estiver doente, daí não é falta, é exercício de um direito, né? Totalmente diferente, certo? A gente tem que botar as coisas no seu devido lugar. E aí, a assiduidade, pontualidade, tem que chegar na hora, tem que cumprir o horário, urbanidade. O que é ser urbano? Hein? Você é urbano?
é não ser silvícola, né? É ao contrário de silvícola, é exatamente isso. Olha, é ser educado, é ter um comportamento dentro do padrão daquele grupo social. É o que se espera da sua convivência em sociedade, né? Palavrinhas mágicas, por favor, obrigado, só um instante, né? E assim vai. O que mais? Discrição, né? Cuidado com isso, né? Discrição, ser agente público, o decoro da função pública, discrição, boa conduta, lealdade e respeito às instituições, né, a que servir, observância das normas, observância, isso cai muito, observância das ordens superiores, exceto se manifestamente ilegais. Olha isso. Muitas vezes a gente recebe umas ordens que a gente não concorda não. Sabe? Aconteceu isso comigo. A juíza me deu uma ordem. Eu falei assim, olha só, doutora, eu entendi, viu? Já para explicar, eu entendi. Mas você não acha melhor fazer do outro jeito? Por causa disso. Ela falou assim, Claudete, eu entendi o que você falou, tá? Mas eu quero que você me obedeça. Eu, sim, senhora, né? Vou fazer o quê? Vá feliz. Feliz. Sabe por quê? Porque eu sei da minha condição subordinada. Eu não sou um agente político, né? Não estou nessa condição de agente político. Então, assim, sim, senhora, ela ainda fez a gentileza de me ouvir. Eu, graças a Deus, eu nunca tive muito problemas quanto a isso, né? Eu sempre consegui ser ouvida pelas autoridades, graças a Deus, né? É você saber se colocar com respeito, não tem medo de nenhuma autoridade, nunca tive. Tem respeito. Agora tem algumas que são sem noção, gritam, berram. Eu não tenho medo, eu fico incomodada com a presença e com a atitude, face à atitude delas, né? Diferente. E aí, você longe, consegui, minhas colegas aí, Claudete, né? Se deu mal, que dei mal, garota, né? Eu tô cumprindo a ordem, o poder de decisão é dela, não é meu? Eu acho que eu não concordo, mas eu não tenho que obedecer? Tenho, exceto se fosse manifestamente legal. Você vai falar assim, Claudete, vai ali, pega aquela mala de dinheiro e coloca ali nas meias, né? Você, doutora, coloca na sua, eu não. Eu não vou obedecer essa ordem manifestamente legal, entendeu? É diferente. Certo? E quando você tem dúvida quanto à legalidade do ato, da ordem, escreve. Nesses termos, isso não é desafiar não, viu? É se proteger. Excelência, tenho dúvida, bem respeitoso. Dirijo-me a Vossa Excelência, visto que tenho dúvida em cumprir a respeitável determinação, por isso, e aguardo orientações pertinentes. Não ficou lindo? Não? Olha quanto respeito, e você leva a dúvida por escrito. Porque de boca, depois vai dizer que não te deu orientação, entendeu? Por escrito. Escreve, doutor, escreve aí pra mim que eu obedeço. Já aconteceu de algumas pessoas, vamos pensar melhor, entendeu? Porque você tem que se proteger funcionalmente, você tem que pensar nisso. Você responde pelo dolo e pela culpa, a autoridade responde só pelo dolo, certo? E aí, o que mais? Dever do servidor, levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade que tiver ciência em razão do cargo. É o famoso X9, né? O cargo tem que aguentar. Claudete, eu vou ficar mal com um colega? Olha só, você tem que saber que você responde pela omissão, né? Você responde junto. Vai levar? Se o colega merece isso? Tem que ver. Até quando você vai se arriscar pelo colega. Certo? O que mais? É dever zelar pela economia e conservação do material, claro, né? Não é porque é patrimônio público que tem que desperdiçar. As pessoas têm uma cultura, né, horrorosa. Tem que providenciar para que esteja sempre ordem no seu assentamento individual, a declaração de família, né? Tem que estar tudo organizadinho no seu assentamento individual. Tem que atender prontamente as requisições da fazenda e a expedição de certidão para a defesa de direito. Agora você que vai fornecer a certidão para a fazenda, você que vai fornecer a certidão, atenda prontamente, não deixe as pessoas nem a estrutura pública esperando. Tem que guardar sigilo sobre a documentação e assuntos de natureza reservada, que saiba, né, que tenha conhecimento em razão do cargo
ou da função. Não fica falando o que acontece lá no seu trabalho, não, sabe? Eu até dou exemplos do meu desempenho, mas eu nunca digo quais são as partes envolvidas. Meu exemplo é bem didático, é só para ilustrar, porque quando eu ilustro, você entende melhor e memoriza. Você tem que tomar cuidado com isso. Não conta nem pro cônjuge, pro companheiro, sabe? Porque depois separa. De vez em quando a gente tem um político aí brasileiro mal na mídia, porque a ex-esposa, né, tá contando todos os podres. Não tem isso? Pois é, não tinha nada que ter contado para ela. E assim vai. Temos também o dever de submeter-se à inspeção médica determinada, lógico, né? Salvo justa causa. Olha só, mais grave que não cumprir um dever é não observar uma proibição. Todo e qualquer estatuto, a inobservância de proibição tem uma gravidade maior que a inobservância de um dever, com certeza. Aí lá no artigo 286 nós temos o rol de proibições. Lembrando que esse rol de deveres e o rol de proibições são listas meramente exemplificativas, entendeu? Exemplificativas, ou seja, podem incluir novos deveres, novas proibições, a tua lei, o teu ato normativo, ok? Pode aumentar isso. E aí, cai muito em prova o artigo 286 do 2479. É proibido ao funcionário referir-se de modo olha isso, escuta, leia comigo. É proibido ao funcionário referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades, aos atos da administração pública, ou ainda é proibido censurá-los pela imprensa ou por qualquer outro órgão de divulgação pública. Em 1979, tinha rede social, WhatsApp, Facebook e tantas outras, né? Instagram, tinha isso? Não tinha não. Não tinha, né? E aí, já existia essa ordem, essa proibição. Você não pode ficar, você é servidor, você é administração pública. Você não pode ficar metendo mal na administração pública, né? No órgão de divulgação pública, pelo amor de Deus. Certo? Salvo, né, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço, entendeu? Então, olha só, é importante você prestar atenção nesse detalhe, muito. Por quê? Porque já vi colegas sendo processados, porque a criatura, hoje em dia, nas redes sociais, as pessoas estão muito corajosas, né? Por trás de um computador, não é olho no olho, e eu sofro isso. As minhas aulas online, o primeiro vídeo, né? Eu tenho vários vídeos demonstrativos, os vídeos de introdução ao estudo de cada matéria, eu faço questão de jogar, né? De lançar no YouTube, no canal, e aí tem aluno muito cruel, sabe? As pessoas são muito cruéis. Lógico, eu tenho muitos elogios, muitos carinhos. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho muito mais elogio, carinho do que ataque. Mas eu já sofri ataques que vocês não imaginam, sabe? Vocês não imaginam os ataques. E assim, gratuitos. Pô, não gostou, cara? Sai de lá e vai para outro. Precisa chegar lá e arrasar. Não existe unanimidade, né? Não estou aqui para agradar todo mundo, certo? Então as pessoas são assim, elas estão por trás de um computador, né? Tá sozinho lá no seu quartinho, vou apagar a luz para ter certeza que ninguém vai me ver. E vai lá e detona. Pô, ninguém se esconde não, velho. Você acha que ele tá escondido? Você acha que ninguém vai saber? Se for investigar, ninguém descobre o seu IP? Né? Eu fui atrás de alunos, quer dizer, não são alunos, né? De pessoas criminosas que estavam pirateando os meus vídeos. Eu descubro, eu processo, entendeu? Claro que sim.
Certo? Então, assim, a administração pública, ela sabe quem é o servidor, ela descobre fácil, né? As pessoas acham que estão escondidos, ninguém está escondido mais não, certo? Então, apesar dessa regra ser muito antiga, de 79, ela está totalmente aplicada. O servidor que se refere de modo depreciativo, né, às autoridades ou à administração pública, está respondendo ao processo disciplinar por infringir uma proibição. E aí, meu filho, o negócio é pesado, né? Pode dar demissão, certo? O que mais também? Proibido ao servidor retirar, modificar ou substituir livro ou documento de órgão estadual. Isso é uma fraude, né? Com o fim de criar direito ou obrigação ou alterar a verdade dos fatos, bem como apresentar documento falso. Ah, Claudete, isso aqui já é um crime, é verdade. Mas ele precisa estar aqui configurado como um ilícito funcional, ok? Também é proibido valer-se do cargo ou função para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública. Isso aqui é a famosa carteirada. Sabia disso? Sabe quem está falando? Hein? Essa famosa carteirada. O brasileiro tem essa mania feia, né? De ficar querendo tirar vantagem da sua situação, às vezes nem é da própria situação do parente, né? Na minha família todo mundo proibido, Para com isso, hein? Nem eu faço isso. Não faço. Exatamente. Acho horrível, você tem que se valer. As coisas têm que acontecer dentro da lei, não é? Certo? Então, lograr proveito pessoal, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública é a famosa carteirada. Proibido, proibido. O que mais? Coagir ou aliciar subordinados com natureza partidária. Proibido. Coagir. Cadê a democracia? Participar de... isso aqui é muito importante. Proibido, o servidor, participar de diretoria, gerência, administração, conselho técnico administrativo de empresa ou sociedade, que seja contratante, permissionário, concessionária de serviço público. Que mais? Fornecedora de equipamento ou material de qualquer natureza e espécie a qualquer órgão estadual. E de consultoria técnica que execute projetos e estudos, inclusive a viabilidade para órgãos públicos. Presta atenção. Existe uma máxima no direito administrativo, isso se aplica como regra geral, de que o servidor público não pode ser gerente administrador em empresas, em sociedades privadas, ok? Essa é uma regra geral no direito administrativo, pautado no Estatuto dos Servidores Federais. Não se aplica essa regra a nós, servidores do Estado do Rio de Janeiro. Se você, eu quero ser, adoro, amo a Cacau Show, gosto de chocolate, né? Nossa, aquelas trufas, amo, nem passo muito perto porque senão, né, não dá certo não. A pessoa vai ficar meio fofinha, né? E aí, o que vai acontecer? O que acontece? Aí, eu quero ser, vou abrir, quero ter uma franquia da Cacau Show e eu que vou administrar. Pode? Posso. Desde que ela não forneça, né? Não tenha nenhum contrato com a estrutura pública, pronto, não tem problema nenhum. É isso. Muita gente me pergunta isso. Claudete, eu tenho uma empresa, eu vou assumir um cargo público, eu sou gerente nessa empresa. Você pode? Pode. Não tem problema nenhum. Sua empresa, a sua sociedade, ela não pode estar com um contrato com a administração pública, nesses termos aqui. Contratante, permissionária e concessionária de serviço público. Só o primeiro, né? Já... Certo? Então, assim, não pode estar ali naquela situação lidando com a estrutura pública. Ainda tem algumas possibilidades na estrutura pública, mas assim, a princípio, aquelas ali não pode. Mas se não estiver lidando com a coisa pública, fique à vontade. Agora, mas Claudete, como é que eu vou ser gerente e cumprir o meu horário? Aí é contigo. Bota a tua franquia da Cacau Show num posto de gasolina que trabalha à noite, sei lá o que você vai fazer, que hora que você vai exercer a gerência e como você vai exercer a gerência, você tem que lembrar que você tem que cumprir o seu expediente. Cumpriu o seu expediente, pronto, não tem problema nenhum.
ok? Aqui no estado do Rio de Janeiro é diferente, hein? É diferente, bem diferente, cuidado com isso. Seguindo, também é proibido ao servidor praticar usura em qualquer das suas formas no âmbito do serviço público. O que é usura? Tem uns termos antigos, né? Desídia, usura, urbano. O estatuto é antigo. Usura é agiotagem. Não pode ficar emprestando dinheiro a juros, nem juros baixos. Não pode, tá? Não pode. É usura. Também é proibido pleitear como procurador intermediário junto aos órgãos estaduais. Isso é a chamada advocacia administrativa. É crime, inclusive, certo? Não pode. E cuidado, né? Vai ter sempre um amigo, um parente, um colega que vai assim, pô, dá um jeito, você trabalha lá naquele órgão, né? Dá um jeitinho pra mim. Eu assim, não, meu filho, sabe por quê? Eu estudei muito. Foram muitas madrugadas produtivas com a Claudete lá nos meus ouvidos para eu conseguir esse cargo. Então não vou dar jeitinho nada, sabe por quê? Porque tá lá no rol de proibições que eu não posso fazer isso e é complicado para mim, tá? Não vou colocar o meu concurso a perder. Cuidado, cuidado. Já neguei isso várias vezes. Que mais? Salvo quando se tratar... Cadê? Perdi. Achei. Salvo quando se tratar de percepção de vencimento, remuneração, provento ou vantagem de parente consanguíneo ou afim até o 2º grau. Se for para recebimento do seu parente até o 2º grau, aí pode. Ok? É a exceção. Isso aqui é uma regra geral para todos os estatutos. Também é proibido exigir, solicitar e receber propina. Nem precisava estar escrito aqui, né? Já sei que isso é proibido. Também é um ilícito penal. Não pode exigir, solicitar e receber propina, nem presente, nem vantagem de qualquer espécie em razão do cargo ou da função e nem aceitar promessa de tais vantagens, ok? Proibido, proibido. Existe a Comissão de Ética Pública, a CEP, que é vinculada à Presidência da República, Casa Civil, né, Presidência da República, que tem uma resolução que regulamenta os presentes admitidos até R$100, mas isso é no âmbito federal, tá? Certo? Não aplica aqui pra gente não. A princípio não tem nada estendendo, certo? Tá bom? Então, porque sempre me falam isso, Claudete, mas pode presente até R$100. Olha, eu dou aula de ética pública. Tá? É uma resolução da CEP, Comissão de Ética Pública, vinculada à Presidência, Casa Civil. E esse valor de R$100, ele não é assim não. Ele se configura como brinde, é um produto que seja de valor até R$100 e não pode ser só para aquele servidor, tem que ser para todo mundo. Aí se configura como um brinde. É nesses termos, ok? E ainda é proibido revelar fato ou informação de natureza sigilosa, que tenha ciência em razão do cargo ou da função, salvo se for no depoimento de processo judicial, policial ou administrativo. Mais uma vez, não pode ficar contando o que acontece lá na unidade, né? Sigilo. Também é proibido cometer a pessoa estranha ao serviço público, salvo nos casos previstos em lei, isso cai muito em prova, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seu subordinado. Imagina, né? O servidor que resolve levar a mãe para ajudar. Vamos lá. Mãe, você tá... Olha, eu sempre falei eu sempre dei esse exemplo, assim, levou a mãe para terapia ocupacional, né? Improvisou uma terapia ocupacional. Olha, eu recebi um e-mail tão agressivo de uma estudante de terapia ocupacional que eu tinha que me aprofundar em terapia ocupacional para poder fazer uso do exemplo, né? Aí eu expliquei para ela, falei assim, olha só, eu não tenho nenhuma obrigação de me aprofundar em terapia ocupacional. Eu só usei um exemplo, é uma didática, não estou desmerecendo o profissional que faz a terapia ocupacional, pelo amor de Deus, né? Olha lá os ataques, né? Por favor, eu tenho o maior respeito por todas as profissões, todas. Claro que tem que ter respeito, né? Mas se todo mundo fosse professor, né? Não ia dar. Se todo mundo fosse médico, pelo amor de Deus, né? Nós estamos numa engrenagem, cada um tem o seu papel. Então, assim, é um exemplo, só pra gente brincar, para poder essa legislação que é enfadonha, ela ficar mais tranquila, né? Então eu vou continuar usando o exemplo, viu? Não estou atacando ninguém. Então imagina, um servidor resolveu levar a sua mãezinha, a servidora, isso é coisa de mulher, né? A servidora levou a mãezinha
mãe, vai carimbando e etiquetando aí, a minha mãe não está muito bem, está meio depressiva, eu tirei ela de casa, vou levar ela lá para o trabalho para me ajudar e eu assim ainda ajudo da administração pública. Não pode. Mas não pode, né? Porque você está querendo fazer às vezes de terapeuta, não. Não pode porque é uma vedação expressa no Estatuto do Servidor. Está praticando um ilícito grave, criatura. Não pode cometer a pessoa estranha ao serviço público, salvo nos casos permitidos em lei. Quais são os casos permitidos em lei que um estranho pode desempenhar uma função pública sem a devida investidura? O mesário, o jurado, naquelas convocações obrigatórias. A lei regulamentou e possibilitou isso. Entendido? Senão tem que ter investidura, tem que ter autorização de lei, tá bom? Que mais? É proibido deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada. Dever da assiduidade. É proibido empregar material ou quaisquer bens do Estado em serviço particular. Não pode ficar tirando xerox no trabalho e levando, meu filho tem que fazer esse trabalhinho, vou tirar uma xerox aqui, vou levar uns papéis ofício para ele fazer o trabalho da escola. Pode não, proibição, preste atenção no tamanho do ilícito que você está cometendo por uma mixaria, entendeu? Por causa de uma mixaria, cuidado. Que mais? É proibido retirar objetos dos órgãos estaduais, salvo quando autorizado, por escrito pela autoridade competente. Cuidado com isso. Lógico, o meu desempenho, eu sou oficial de justiça, é inerente ao meu desempenho a autorização para eu retirar os mandados de lá, porque eu tenho que cumprir eles na rua. Percebeu? Precisa de toda uma hora uma autorização. Agora, quando o desempenho do cargo não tem esse aspecto, aí tem que ter uma autorização por escrito. Então, aquele exemplo da cadeira que eu dei, que o colega levou a cadeira, tinha que ter uma autorização. Teria que ter feito a devida comunicação. Certo? O que mais? Lógico, depois ele provou que a cadeira era dele, mas no mínimo ele devia ter comunicado, esclarecido antes de ter retirado, certo? Tá bom? Mas e se ele não era dele? Aí mais um motivo de ilícito. O que mais? É proibido fazer cobranças ou despesas em desacordo com o estabelecido na legislação fiscal ou financeira. Aqui o servidor não está recebendo propina, não. Ele tem que fazer uma cobrança para o próprio Estado. Exemplo, o judiciário. Nós temos exemplo clássico disso, né? Os processos, eles andam depois que a parte interessada, ela paga as custas e os emolumentos. E o servidor tem que fazer a cobrança dessas custas e emolumentos através da guia de recolhimento pertinente. Quando o servidor faz uma cobrança em desacordo com a lei, ele está cometendo um ilícito funcional. Olha, eu já trabalhei dentro de cartório e essa coisa de conferir, de fazer as cobranças das custas, era algo, eu lembro na época, que ninguém queria fazer, que era um medo, primeiro que é chato, né? Cálculo, tabelas, e atualizações, e fatores, e índices, era um saco. E fora a responsabilidade, quase ninguém queria fazer. Porque, olha só, o servidor cobrou em desacordo com as regras. Está cobrando do administrado, né, do jurisdicionado, algo a mais ou a menos, né, para que o jurisdicionado pague para a administração pública. É isso aqui, é essa a proibição. Também é proibido deixar de prestar declaração em processo administrativo disciplinar, quando regularmente intimado, né? Você vai lá como testemunha ou para esclarecer, já fui chamada, eu já fiz isso, né? Uma das várias vezes, não foram muitas, mas algumas vezes. Deixa eu só contar uma situação que eu vivi num desses depoimentos que eu fui. Tava eu, a secretária da juíza e a juíza, né? A administradora pública. Aí eu não tenho muita trava na língua não, sabe? Então assim, eu tava com um casaquinho e quando eu cheguei e sentei para prestar o meu depoimento, eu olhei só para a secretária. Eu olhei só para a secretária, aí eu olhei, a secretária tava com o casaquinho, a blusa igualzinha a minha, só que de uma cor diferente, sabe? Era a mesma, a gente comprou na mesma loja. Aí eu falei assim, tá com a mesma blusa que a minha, hein? A gente aproveitou a promoção, Aí a secretária fez assim... A juíza tava com a mesma blusa que nós duas.
Aí eu engoli e fiquei calada, né? Fingi que não. Ah, o quê? E a autoridade ficou quietinha, fingiu que não me ouviu. Olha que saia justa que eu passei, né? Mas eu sou dessas, vou falando, sem noção, né? E eu não vi. Então foi num depoimento, num processo administrativo que isso aconteceu. Ah, pois é. E também tem que prestar as declarações, tudo que te perguntar, né? Você é testemunha, você está esclarecendo situações. Não necessariamente acusada, eu não estava sendo acusada não, viu? Eu estava ali só para prestar mesmo informações no esclarecimento do PAD contra outro servidor. E também é proibido exercer cargo ou função pública antes de atendidos os requisitos legais ou continuar a exercê-lo sabendo o indevido. Olha isso, né? Então imagina um servidor tá ainda apresentando sua documentação, né? Foi nomeado, quer saber? Quero logo exercer o meu cargo e começa a exercer. Não, calma, não é assim não, meu amigo. Tem que ter investidura, tem que ter todo passo a passo. Tem que cumprir isso. Ou então, eu conto muito a história do aposentado, né? Imagina um servidor na expulsória, 70 anos, ou 75 na forma da lei complementar, né? Face alteração constitucional. Então, chegou no limite. Independente de qualquer lei complementar, 70 anos é auto-aplicável, né? Aí, pronto, 70 anos, expulsória não pode voltar mais não. Não, mas eu vou voltar aqui para poder terminar o meu expediente aqui, que eu não consegui terminar, eu vou trabalhar o resto do mês, de graça mesmo com a administração. Olha só, está praticando um ilícito grave, está exercendo uma função pública depois de perder a investidura. Isso é ilegal e é grave, entendeu? Então não vale a pena, não faça. Certo? Então aqui nós temos o rol de deveres e o rol de proibições. E a inobservância gera consequências distintas se for na boa fé, né, o ilícito, ou na má fé. Vou falar disso no próximo bloco, que a gente vai analisar esses dois quadros aqui, certo? Daqui a pouquinho. Tchau, tchau.